Boa noite, pessoal. Aqui é o Evandro Fioravante Gonçalves, do Império dos Bots. Eu venho neste momento aqui, no dia 23/7/2022, agora são 20 horas, apresentar o lançamento do robô Dylion na versão 2.4. Eu gostaria primeiramente de apresentar para vocês aqui o endereço aqui do nosso site, que é o www.imperiodosbots.com.br, tá? Aqui na página inicial do site, nós temos um botão, tá? Onde você pode acessar o nosso grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo do WhatsApp é para acompanhar os resultados do robô, tá? Nós estamos rodando esse robô desde o dia 23/6, tá? E nós temos aí já bastantes resultados aí que estão sendo apresentados, tá? Nós estamos postando ali a imagem do MetaTrader, ou seja, um print ali da tela do MetaTrader com as operações, o relatório do MetaTrader 5 com o histórico das operações daquele dia e também a nota de corretagem, tá? Então assim, a nota de corretagem é uma prova que nós estamos rodando o robô em conta real, tá? Para que não haja dúvida, tá? Às vezes a pessoa pode pensar que nós estamos postando resultados de conta demo, ou estamos postando resultados de backtest. Não é esse o objetivo, tá, pessoal? O objetivo é nós postarmos resultados verdadeiros, tá? Resultados de conta real. Aqui nós temos também um link que você pode baixar os resultados do robô Dylion 2.4. Quer dizer, todos os resultados que nós já obtivemos até o momento podem ser baixados através desse link. É uma pasta compactada que vocês podem baixar na máquina de vocês e vocês podem conferir os resultados dos dias, em que houve operação, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa interessante aqui são as perguntas frequentes, tá? Então eu coloquei aqui uma área de perguntas frequentes no site que possui perguntas aqui que são recorrentes e são dúvidas da maioria, tá? Então é interessante que vocês deem uma olhada também aqui. Então aqui, por exemplo, tá? Só para a gente poder entender. O robô opera todos os dias da semana? Sim, mas isso depende do setup, configuração que será utilizado, pois temos alguns setups que não operam todos os dias da semana, tá? Então aqui tem, por exemplo, uma pergunta que é bem frequente que o pessoal faz, o robô pode ser utilizado em qualquer corretora? Sim, mas é possível operar em qualquer corretora de B3 e Forex, desde que a corretora forneça a plataforma MetaTrader 5, porque existem corretoras que elas não fornecem a plataforma MetaTrader 5, tá? Então nesse caso você não vai conseguir operar nessa corretora. Por exemplo, as pessoas perguntam muito sobre a IK Option, né? Assim, o robô opera opções binárias na corretora IK Option? Não, o robô não opera opções binárias. Então, assim, o robô não é para trabalhar com opções binárias. É somente para B3 e Forex, tá? Outra pergunta, terei que pagar mensalidade? Somente se adquirir o robô mensal. Porém, existe também a opção vitalícia do robô, que caso seja adquirida, não haverá cobrança de mensalidade. Entre a versão mensal e a versão vitalícia, a vitalícia vale mais a pena, tá? Por causa o preço não é alto, tá, pessoal? E é uma versão vitalícia, tá? Mesmo que você tenha, por exemplo, você vai operar com uma banca menor e você vai ter um potencial de retorno menor, você consegue em alguns poucos meses já recuperar o investimento que você teve na versão vitalícia. O mensal pode ter mês que você não consiga, dependendo do setup que você for utilizar aí da sua banca, que você não consiga ter lucro suficiente para poder cobrir o valor que você pagou da mensalidade. Então pode acontecer isso também. Dependendo se você usar o setup conservador, você pode não ter lucro suficiente nem para cobrir a mensalidade do robô. Por isso que, em todo caso, o que mais vale a pena das versões existentes é a vitalícia, tá? Aí pergunto aqui. Essa pergunta é muito feita, tá, pessoal? Com relação às atualizações. Adquirindo o robô, receberei todas as atualizações do robô de forma gratuita? Não, pessoal. As atualizações não são gratuitas, tá? Cada nova atualização que surgir
você pagará R$ 150 por cada versão. Então, como é que funciona? Vamos supor que você tem a versão 2.3 do Darion e você queira adquirir a 2.4. Você vai pagar quanto? R$ 150. Vamos supor que você possui a versão 2.2 e você quer adquirir a 2.4. Quanto que você vai pagar? R$ 300. Você vai pagar 150 por versão, tá? Então, para cada versão, até chegar na versão que você quer, você vai pagando R$ 150, tá? A gente não trabalha com versão demo, tá bom, pessoal? Não trabalhamos com versão demo. E o robô não opera no MetaTrader 4, tá? O robô opera apenas no MetaTrader 5, tá? Então, isso aqui é uma introdução aí para vocês entenderem algumas coisas iniciais a respeito do robô. E vamos aqui para o MetaTrader 5, tá? Então é o seguinte, pessoal. O robô opera nos mercados de B3 e Forex. O robô opera em qualquer corretora. O robô opera em conta net e em conta Red, tá? Isso é o inicial que a pessoa precisa saber. O robô opera Day Trade e Swing Trade. Não que não dê para você operar Position Trade, mas não é a ideia trabalhar com Position Trade. É para trabalhar com Day Trade ou Swing Trade, tá bom? Então vamos lá. Eu peço desculpas aí, pessoal, tô tossindo um pouco aqui, tô com tosse aí faz um tempo, mas isso não vai impedir aqui que a gente finalize aqui o nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em arquivo, novo gráfico, punha-se from N, tá? Então beleza. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui o robô aqui no gráfico, tá? Vocês não precisam se preocupar com essa parte, porque aqueles que adquirirem o robô vão receber um vídeo tutorial, tá? Explicando aqui passo a passo o funcionamento de todos os parâmetros do robô. Não é o objetivo desse vídeo explicar passo a passo todos os parâmetros do robô, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e vai ficar um vídeo cansativo, tá? Esse não é o nosso objetivo, tá bom? Então vamos lá. Então o que vocês têm que entender aqui, ó? Aqui na aba comum, aqui fala, né? Aqui tem o meu WhatsApp, tá bom? Aqui fala que é Day Trade, Swing Trade. Fala que os mercados são B3 e Forex. E as contas Net e Red, tá? Uma coisa importante é com relação a parte de risco, né? Porque nós estamos trabalhando no mercado de risco. Isso não tem como fugir. Então aqui já no robô já está escrito, ó, por se tratar de um software de e-mail, não de resultado, todas as operações realizadas, os consequentes resultados financeiros e potenciais perdas do capital investido são de responsabilidade exclusiva do investidor, que detém o poder de configuração e parametrização, sendo responsável pela tomada de decisão. Então quer dizer que apesar de nós fornecermos setups para a pessoa operar, o robô é o white box. Isso significa que todos os parâmetros são abertos e a pessoa pode fazer qualquer modificação que ela quiser, tá bom? Então assim, os resultados do robô, eles são pertinentes ao operador, ao cliente, tá? A gente não pode garantir resultado como ninguém pode, tá? O que nós estamos apresentando para vocês aqui são os resultados atuais do robô, que nós estamos rodando e provando que realmente está dando resultado, mas nós não podemos dizer como que será no futuro, porque nós estamos falando de resultados aqui passados, né? Ou atuais, mas não resultados futuros, tá bom? Então essa parte aí, na verdade, é uma explanação aqui que eu estou fazendo, mas a maioria das pessoas sabe disso, tá? Então vamos lá, parâmetros de entrada. Como é que a gente fez aqui, pessoal? Existem algumas coisas aqui nesse robô que a gente retirou, com relação, se for comparar com a versão 2.3. Como, por exemplo, virada de mão. A gente retirou essa opção que não estava sendo utilizada. A gente retirou meses de operação, que não estava sendo utilizada. A gente retirou também as metas, pessoal, da semana e do mês, tá? Funções que nós não estavam trazendo para a gente um resultado interessante ou nos ajudando a criar boas parametrizações. Então a gente não viu necessidade desses parâmetros e a gente acabou retirando, tá? Então vamos lá. Como é que funciona aqui?
Em configurações gerais, nós temos aqui a forma de operação, automático manual. Estratégia, pessoal, existem 8, tá? Eram 5 no 2.3. Aqui são 8, tá? Trend alert, afastamento DX, virada de high-low, alinhamento de 3 médias, contagem de candles, cruzamento de médias de Tilson, range de média móvel e afastamento DX de 2 médias. Ou seja, esse robô vale por 8, tá? Então é como se fossem 8 robôs aqui dentro desse robô, tá bom? Isso aqui é uma novidade da versão 2.4. Você vai escolher o mercado de operação, se é B3 ou Forex, tá? Aqui tem um tempo gráfico, número mágico, o tipo de operação, se é compra, venda ou compra e venda, entradas seguidas na mesma direção, quantidade de trades por dia, conversão para points. Outra coisa também que é novidade do 2.4. Então aqui você vai dizer se você quer ou não converter para points. Quando que eu converto para points? Normalmente no mercado de Forex. No mercado de B3 você não vai converter para points. Só que existem alguns ativos no mercado de Forex que você não precisa converter para points. Tá? Como por exemplo, o MINDOL, que é o nosso mini dólar lá na Active Trades. Você não precisa converter para points, tá? Então tem isso aqui também. Contratos, tá? Tipo de take profit, se é mercado na pedra, take profit em pontos, stop loss. Isso aqui é novidade da versão 2.4. Não comprar acima do preço, né? Não vender acima não comprar abaixo de um preço que você vai definir. E não vender abaixo de algum preço também que você definir. Por que tem essa opção, pessoal? Às vezes você consegue verificar alguma região de suporte e resistência que você não quer fazer entrada ali. Então, através desses parâmetros, você pode impedir que o robô faça determinadas operações, tá? Aqui também é a novidade da versão 2.4, o gap de alta e gap de baixa. Então, caso tenha um gap de alta, por exemplo, aqui você vai colocar a quantidade de pontos de gap. Vamos supor, 500 pontos. Só que esse gap, pessoal, ele vai contar a partir do momento em que abre o mercado. Não faz sentido você, por exemplo, operar 14 horas e querer ver o gap lá do início do mercado. O mercado já se movimentou demais durante o dia. Isso aqui é para quem vai operar ali já no começo do pregão, lá às 9h15, 9h20, 9h30. Ele já quer observar desde as 9 horas ali se houve um gap de pelo menos ali, por exemplo, 500 pontos de alta ou de baixo. Caso tenha um gap de alta, né, 500 pontos pode ser com relação ao fechamento do dia anterior ao preço atual, tá? Não é o gap do fechamento do dia anterior para a abertura do dia atual, tá? É o gap do fechamento do dia anterior com relação ao preço atual. Porque o preço pode, por exemplo, abrir com um gap de 400 pontos, o preço começou a subir, fez 500 pontos, quer dizer, ele já teve um gap de 500 pontos com relação ao fechamento do dia anterior. O que eu faço com isso? Foi de alta? Eu posso não comprar no dia, não vender no dia, não operar no dia, ou nenhuma ação. Assim como no gap de baixa. Aqui a gente já tem a parte de configurações técnicas, que é o feeling das ordens, slippage, spread máximo, aceito, latência, entrada no leilão, velocidade temporizador no mercado aberto e do backtest, tá? Aqui vem o painel gráfico, tá? A boleta, o nome da configuração, o horário de funcionamento, aí você tem o relógio, o horário de início das entradas aqui, né? De encerramento, de zeragem, os dias de operação, tá? Os horários de intervalos, ó, que são 6 horários de intervalos, zerar as operações no horário de intervalos. Aí aqui a gente vem para o break-even e trailing stop. Aqui no break-even e trailing stop a gente tem uma novidade que é o tipo de preço, que você pode escolher se você quer trabalhar ASCII bid, last e candle atual. ASCII bid são as diferenças de preço de compra e de venda. O preço last é o último preço e o candle atual é o preço do fechamento do candle atual. Só que ASCII bid você pode usar B3, tanto em B3 quanto em Forex. Preço last você só funciona no mercado de B3 e candle atual também só no mercado de B3. Não adianta você usar, por exemplo, candle atual no Forex. Por quê? Porque o que conta ali no Forex é o ASCII e o bid. Ele vai executar por exemplo, aquele break-even no lugar errado. Então, se for usar Forex, a única opção que você tem é ASCII e bid. Agora, se você for trabalhar com B3, você pode usar qualquer uma das opções. Isso vale para trailing stop também. Aí aqui tem a estratégia Trend Alert, que é uma estratégia nova.
tá? De setas. Você tem a opção aqui de operar invertido também, tá? Mas é algo que vai ser explicado, que eu falei, no vídeo tutorial. O vídeo tutorial tem essa informação aqui, como funciona essa estratégia, tá? O afastamento DX tem a parte também de você converter para points, que é a novidade dessa versão, tá? Você tem também o tipo de preço de entrada, que você pode escolher ASCII, BID ou LAST, tá? E tem uma coisa interessante aqui, que nós colocamos novidade na versão 2.4, que é isso aqui, pessoal. DX superior mínimo, DX superior máximo, DX inferior mínimo e DX inferior máximo. Tá? Vou ligar aqui para vocês verem como é que funciona. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui afastamento DX, tá? E vamos ligar aqui. Como é que funciona isso aqui? Você pode perceber, vamos colocar aqui um gráfico de 1 minuto, que eu acredito que vai ser melhor para a gente poder visualizar, tá? Vou colocar aqui o gráfico de 1 minuto. Como é que isso funciona? Olha que interessante. A entrada, ela só ocorre entre esse DX aqui, ó, mínimo e máximo, ou entre esse DX mínimo e máximo. Antes só tinha uma média superior e uma inferior. Quer dizer, qualquer lugar aqui acima ele comprava ou vendia. E qualquer lugar aqui abaixo, dependendo da tendência, ele comprava ou vendia. Só que agora ele só pode fazer entrada aqui nessa região aqui. Ou seja, entre essas duas médias, tá? Então ele tem um DX máximo e um DX mínimo, tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Mesma coisa o DX por horário aqui também tem, né? O DX máximo e mínimo. Algo que retiramos foi o DX incremental, tá? Da estratégia de afastamento DX, que nós não estávamos usando, que eu falei, não estava agregando, né, nas nossas operações. Virada de high-low aqui tem a opção de operar invertido também. Alinhamento de 3 médias, tem uma novidade aqui, ó. Além de ter a opção de operar invertido também, tem essa opção, tipo de entrada, você quer novo candle ou tick a tick? Tá? Na 2.3, a única opção que tinha era você fazer a entrada no novo candle. Aqui você pode fazer a entrada tick a tick também, tá? Contagem de candles não mudou nada. Tem o operar invertido aqui, né? E o cruzamento de médias é uma estratégia nova, tá? Que ele tem aqui 3 opções de entrada, nova barra com confirmação, nova barra sem confirmação e tick a tick, tá? Nova barra com confirmação, ele tem que fazer um cruzamento de médias bem cruzado mesmo. Tem que ter a confirmação do cruzamento. O nova barra sem confirmação, ele entra na abertura do candle, mas não teve necessariamente uma confirmação daquele cruzamento. O tick a tick também não tem confirmação, porque ele pode cruzar, entrar e depois a média se descruzar. Ah, mas isso é uma desvantagem, Evandro? Não sei. Depende muito. Tem estratégia que eu já fiz com o tick a tick que foi muito boa. E tem estratégia que eu já fiz com nova barra também que já foi muito boa, tá bom? Então vamos lá. Range de média móvel, que já existia, né, na versão 2.3. E essa estratégia nova aqui da versão 2.4, que é afastamento DX de 2 médias, tá? Nós temos o afastamento DX lá em cima, que é uma média só, tá? E nós temos esse aqui que é com 2 médias móveis. Tá? Então, são 2 médias aqui ao mesmo tempo, tá bom? Operando. Então, o que significou? O que é interessante? Que ele precisa da entrada como se fosse estivesse dando entrada nos dois indicadores ao mesmo tempo. Então, ele tem que combinar os indicadores para poder fazer a entrada, tá? As estratégias que nós temos elaborado aqui, a maioria é nessa estratégia nova aqui, tá? De afastamento DX de 2 médias, tá? Também tem aqui DX por horário, né? Filtros, pessoal, uma novidade da versão 2.4. Na versão 2.3, a gente tinha algumas estratégias, tinham alguns filtros e outras estratégias não. Aqui no caso, a gente colocou os filtros para funcionarem em todas as estratégias. Então os filtros eles estão, vamos dizer, globais, né? Quer dizer, qualquer filtro funciona em qualquer estratégia. Filtro de agressão. Você pode usar o filtro na estratégia, você pode usar o filtro nas reentradas contra a mercado, tá? A mercado, não pode ser na pedra, porque na pedra não tem como você usar o filtro, porque a ordem já foi lançada. E você tem como usar o filtro nas reentradas a favor. Você tem como filtrar invertido,
Quer dizer, quando está comprado, eu quero que seja uma agressão de venda. Quando está vendido, eu quero que seja uma agressão de compra. O código do ativo, o tempo em minutos, que você quer que ele faça, que ele verifique os negócios. E o horário de início do cálculo, que não tinha no outro. Então aqui ele começa a contar a partir das 9 horas da manhã do dia atual. No caso aqui, porque eu coloquei as 9, né? Você pode colocar aqui a data que você, o horário que você quiser começar a contar. E a porcentagem agressora. Só que tem mais um outro filtro, que é o filtro de saldo de agressão. A agressão, ele vai verificar a porcentagem agressora. O saldo de agressão, ele vai fazer uma conta entre compradores e vendedores e vai ver se o saldo está positivo ou se o saldo está negativo. Tá? Se o saldo estiver positivo, ele compra, se o saldo estiver negativo, ele vende. Tá? E aqui você pode filtrar também na estratégia, nas entradas contra mercado, entradas a favor, filtrar invertido, tá? E aqui também tem o tempo em minutos e o horário de início do cálculo, tá? Uma coisa legal aqui do filtro de saldo de agressão, esses filtros aqui, pessoal, é poder trabalhar com as reentradas. Só que como é que funciona, tá? Deixa eu explicar para vocês. Vamos supor que você passou pela reentrada, só que ele não tinha agressão, ele não vai executar aquela reentrada. Só que o preço começou a cair mais. Vamos supor que você está comprado, o preço começou a cair mais. Na hora que tiver agressão, ele já vai executar naquele momento aquele aumento que era para ter executado lá atrás, tá? Ele não ignora o aumento, ele só vai executar o aumento no momento em que houver agressão, tá bom? Então é isso aí que tem que entender, tá? Porque assim, se ele ignorar o aumento, isso poderia ser um problema, porque você poderia perder aí, vamos dizer, 70, 80% dos aumentos de posição por causa disso, tá? Você tem um filtro de média móvel, que você também pode filtrar invertido, tá vendo? Filtrar invertido o que não é filtrar invertido? Acima da média compra e abaixo da média vende. Esse é o normal de uma média móvel, de um filtro. Só que se você filtrar invertido, acima da média ele vai vender e abaixo da média ele vai comprar. Você tem um filtro de RSI de 2 níveis, tá? Que é o comum, que todo mundo conhece. Que tem um nível de compra e um nível de venda, tá? Que é o nível superior e o nível inferior, tá bom? Na verdade aqui, pessoal, não seria um nível de compra e um nível de venda, tá? O correto seria o nível superior e o nível inferior, tá? No caso aqui eu vou trocar esse texto, porque talvez possa gerar um pouco de confusão. Não significa que 70 é um nível de compra, porque o 70 é um nível de sobrevenda, na verdade, tá? Então aqui eu posso colocar sobrecompra e sobrevenda. Eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Só que você tem aqui também um filtro de RSI de 4 níveis que eu fiz. Então quer dizer que tem 2 níveis acima e 2 níveis abaixo, tá bom? Vou ligar aqui para vocês verem como é que funciona. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele tem 2 níveis aqui, ó, acima e 2 níveis abaixo. Os filtros só vão ocorrer entre esses níveis, tá? Vamos lá. Então a gente está aqui no filtro de RSI de 4 níveis. Aí vem para o filtro de volume average, tá? Que também você pode filtrar estratégia nas entradas contra mercado e nas entradas a favor e filtrar invertido, tá? O filtro de high-low escadinha também tem filtrar invertido. Filtro de vertex, que já tinha no robô na versão 2.3, filtrar invertido. E aqui é uma novidade da versão 2.4, que é o filtro de notícias, tá? Então você pode filtrar as notícias do mercado. Como as notícias, por exemplo, de 1 tourinho, 2 tourinhos, 3 tourinhos, tá? Como é que você trabalha com isso aqui? Vamos supor, eu quero ligar o filtro. Quais são as moedas que eu quero filtrar? Eu coloquei como exemplo aqui BRL, USD e euro, tá? Quer dizer, real, dólar e euro. Quais são as prioridades que eu quero? Prioridades quer dizer, quantos tourinhos, né? Qual que é a prioridade daquela notícia? Por exemplo, eu quero filtrar as notícias 2 e 3. O que significa? 2 e 3 tourinhos. Ou somente 3 tourinhos, tá? Quantos minutos antes da notícia e quantos minutos depois da notícia? Vamos supor que a notícia seja 12:30. Quer dizer que de meio-dia até 13 horas, porque eu coloquei meia hora antes e meia hora depois, ele não vai fazer entradas durante esse horário. Mas eu tenho a opção também de encerrar posições na hora da notícia. Quer dizer que quando chegar na hora da notícia,
ele vai encerrar as posições abertas, tá? Você tem essa opção também. Saídas parciais, que já tinha, reentradas contra, tá? Reentradas a favor. O gradiente linear, pessoal, é diferente da versão 2.3, tá? Eu vou explicar aqui rapidinho como é que ele funciona, tá? Que nem eu falei, a ideia desse vídeo não é um vídeo tutorial, tá? Mas eu estou explanando aí o mínimo possível, pelo menos de algumas novidades aí dessa versão 2.4 com relação à versão 2.3, tá? Como é que funciona o gradiente linear? Primeiro, ele não trabalha com take profit em pontos, nem com stop loss em pontos. Ele só trabalha com financeiro, tá? Então, como é que você vai fazer aqui para configurar? Primeira coisa, você vai colocar qual que é o lucro financeiro da entrada inicial, tá? A entrada inicial quer dizer quando você entrar na operação, tá? Entrou na operação, vamos supor, eu quero colocar lá, eu quero ganhar R$100, tá? Qual que é o prejuízo financeiro que você permite perder ali naquela operação, tá? Vamos supor que você coloque aqui R$500, tá? Agora as configurações do gradiente, normal, pessoal, distâncias, os alvos, os volumes de entrada, volume de saída. Só que o lucro agora, por gradiente, ele não é mais em pontos, que nem a gente tinha o take profit do preço médio. Agora é financeiro. Quer dizer, se eu tiver no gradiente 1, ele vai sair aqui com R$200 positivo. Se eu tiver, por exemplo, no gradiente 2, ele vai sair se tiver R$100 positivo. E se ele tiver, por exemplo, no gradiente 3, ele vai sair se tiver, por exemplo, R$400 positivo. Então aqui você consegue configurar o lucro financeiro por gradiente. Por que você tem esse lucro financeiro da entrada inicial? Vamos supor que você fez isso aqui, ó. Tem um volume de entrada e um volume de saída. Entrou com um, saiu com um. O que vai acontecer? Fechou aquela posição. Você vai voltar à posição inicial, não vai? Então, por você voltar à posição inicial, você precisa colocar um financeiro naquela posição inicial, porque senão ela vai ficar andando e não vai fechar nunca. E só se você configurar lá para baixo aqui, ó, o lucro máximo da operação, o prejuízo máximo da operação, que é o geral do robô, tá? Mas é muito recomendável, muito importante que coloque aqui o lucro financeiro da entrada inicial e o prejuízo financeiro, tá? Não pode deixar isso aqui aberto, porque senão seu robô não vai sair da operação, tá bom? O martingale, que já tinha no outro robô, meta mínima e dinheiro da operação, tá? Meta mínima e dinheiro do dia. Essa parte aqui é novidade dessa versão também, que é o gerenciamento de risco. Aqui tem muitas coisas importantes, pessoal. É bom prestar um pouco de atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Porque tem a ver com a questão de segurança, tá? A gente sabe que a gente está trabalhando com o MetaTrader, a gente depende da nossa internet, a gente depende da corretora, a gente depende de um monte de servidores. Então, evidentemente, pode dar algum problema em alguma operação, tá? Então, a gente tem que tentar aumentar a nossa segurança. Apesar de que não existe a possibilidade de você nunca ter nenhum problema. Porque assim, quando você opera com um robô, é como se você estivesse dirigindo um carro, tá? Você está dirigindo um carro lá na estrada, você fala assim, eu sou um excelente motorista, o meu carro está em perfeito estado, não tenho problema nenhum. Tá? Isso significa que você está 100% seguro? Não significa. Porque você depende das outras pessoas que estão dirigindo próximas de você. Então uma outra pessoa pode bater no seu carro. Tá? Então é a mesma coisa que você está operando com o robô. Você sabe que vão vir, vamos dizer aqui, fazendo essa analogia, vão vir outros veículos querer bater aqui na gente. Então a gente precisa tentar fazer uma forma de nos proteger um pouco mais, tá? Como é que você pode se proteger aqui? Usando um lucro máximo da operação. Um prejuízo máximo da operação. Um lucro máximo do dia e prejuízo máximo do dia, tá? Para parar de operar no dia. O stop offset, caso pule o nosso take profit ou o nosso stop loss. Isso aqui é uma novidade, pessoal, quantidade máxima de lote e volume. Tá? O que acontece? Vamos supor que você fez uma... Vamos abrir um bloquinho de notas aqui para eu explicar essa parte aqui, porque que ela é importante. Tá? Vamos supor que eu fiz uma entrada com um contrato. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho essa fonte. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Deixa eu colocar aqui um... Tá. 18 aqui.
E... Tá, você entrou com um contrato, tá, pessoal? Aí você vai fazer um aumento com 2, um outro aumento com 2 e outro aumento com 3. Quantos contratos você tem aqui no total? Você tem 3, 5, 7, 8. Não é isso? Então você tem 8 contratos no total. O que você vai fazer aqui? Se você sabe que o máximo de volume que o robô pode chegar, contando o lote inicial, aumento de posição, tudo isso, vai chegar até 8, coloca aqui para garantir, coloca 8. Isso significa, ele não pode passar de 8. Caso dê algum erro, a corretora acabe fazendo entradas a mais, dê algum problema nas operações, o robô vai fechar as posições caso ele tenha mais do que 8 contratos, tá bom? Pausa em segundo entre trades. Quando você sai de um trade, o robô precisa de um tempo para ele poder se reorganizar, tá? Às vezes, sai de um trade e já entra no outro. E isso, pessoal, é uma coisa ruim, tá? Porque não dá tempo nem para o robô se reorganizar e nem dá tempo para a corretora se reorganizar. Então, nesse caso, é sempre interessante você colocar um tempo em segundos entre a saída de um trade e a abertura do outro. Por exemplo, 30 segundos, para dar um tempo para o robô se reorganizar. Tempo em segundos após executar a ordem a mercado. O que acontece, pessoal? Você executou uma ordem a mercado, tá? O robô mandou um sinal, porque o robô não executa a ordem, ele só lança sinal, ele lança um sinal para a corretora e fala assim, corretora, é para comprar agora. Então vamos pensar assim, o robô mandou um sinal, a corretora compra. A corretora não comprou. Aí o robô em seguida fala assim, corretora compra. Aí a corretora não comprou de novo. Aí em seguida, porque isso acontece de 1 em 1 milissegundo, tá? 1 em 1 milissegundo. Em 1 segundo, existem 1000 milissegundos. Quer dizer que o robô faz 1000 verificações em 1 segundo. Aí o robô fala de novo, corretora, faça uma compra novamente. O que vai acontecer com isso? A corretora não comprou, não comprou, não comprou. 3 vezes seguidas. Aí depois de, por exemplo, 10 segundos, o que a corretora fez? Foi lá e comprou tudo de uma vez, porque ela pegou esses sinais que você mandou antes e ela não executou a ordem. Ela demorou, ela teve um delay para executar. Quando ela foi executar, o que aconteceu? Ela executou mais de uma ordem de uma vez. Tá? Então, para evitar que aconteça esse problema, é sempre interessante colocar um tempo em segundos após executar uma ordem. Então, lançou a ordem, executou, espera 2 segundos. Antes, não faça nada entre esse tempo, tá? Outra coisa também, tempo em segundos após lançar a ordem pendente, tá? Quando você trabalha com ordens, por exemplo, aumento de posição na pedra ou até gradiente linear, quando abre uma posição, ele já joga todas as posições de uma vez, naquele mesmo segundo. Tem corretora que ela não aceita você jogar mais de uma ordem naquele mesmo segundo. Se eu não me engano, a Clear não aceita. Tem outras corretoras também americanas que não aceitam, tá? Existem outras brasileiras, é que eu não me lembro neste momento. Mas por causa desse problema, você tem a opção de colocar um tempo para lançar cada ordem. Quer dizer, o robô lança a primeira ordem, ele espera um segundo, depois lança a segunda, espera um segundo, lança a terceira. Então, com isso, você não vai ter esse problema da corretora rejeitar suas ordens, tá bom? Então, se você colocar um segundo aqui, já está de bom tamanho. Metas financeiras contínuas já tinha no outro, propriedades do gráfico também. E uma novidade da versão 2.4 aqui, para finalizar a parte de parametrização, é essa parte, pessoal, sobre as configurações, né, do painel gráfico, tá? Então, essa parte aqui, as configurações do painel gráfico, você pode mexer aqui no painel gráfico do jeito que você quiser, tá? Porque o que acontece? O que você tem que entender? Olha só, a minha resolução de tela, vamos olhar aqui, só para a gente entender. Vamos ver qual que é a minha resolução de tela, tá? Ó, a minha resolução de tela é 1920 por 1080, tá? Quer dizer, para as configurações que eu estou utilizando aqui, esse painel nesse tamanho para mim está de bom tamanho. Para mim esse tamanho está legal. Eu não preciso de um painel muito grande, eu enxergo bem aqui, então para mim está legal. Pode ser que para você esse painel ele fique esmagado por causa da sua resolução de tela. Ou seja, essas letras em cima dessas letras,
um botão em cima do outro botão, ele pode comprimir o painel aqui, entendeu? Principalmente para quem tem Mac. Isso provavelmente vai acontecer, porque a resolução é bem diferente. O que você pode fazer aqui? Configurar o painel de acordo com o que você quiser. Por exemplo, vamos colocar aqui distância entre as linhas. Vou colocar aqui 15. Então, distância entre uma linha e outra, 15. Aí eu coloco aqui. Ok, olha lá, ele já aumentou a distância entre as linhas. Tá vendo que ele ficaram as letras aqui em cima dos botões, não tem problema. Você vai lá, depois você vai arrumar os botões e descer os botões. Vamos supor que eu quero aumentar o robô, o painel, na horizontal. Tá? Então eu tenho aqui na horizontal eu tenho 320. Vamos supor que eu quero colocar 500 de tamanho na horizontal. Olha lá, aumentei 500. Quer dizer, você pode aumentar o tamanho da fonte, as cores, tudo que você quiser aqui, para criar um painel que fique bem legal aí na sua resolução de tela. Depois o que você faz? Você vai salvar essas configurações, tá? Salve essas configurações para você poder usar nos seus setups futuros, tá bom? Até os textos dos botões você pode mudar se você quiser, tá vendo? Tem muita coisa que você pode mudar, ó. Olha só. Você pode mudar aqui a distância do painel com relação ao gráfico, a altura do texto, distância entre as linhas, tamanho da fonte do painel, tamanho da fonte do cabeçalho, tipo de fonte do painel, tipo de fonte do cabeçalho, altura do cabeçalho, distância da primeira coluna, ó, distância da segunda coluna, eixo X, ó, essa é a segunda coluna. A distância está 215, vamos supor que eu coloque 350. O que vai acontecer aqui? Olha lá, ó, ele jogou lá para a direita. Então, assim, você consegue fazer um painel do tamanho que você quiser e do jeito que você quiser. Trocando cores, ó, você pode trocar todas as cores. Você pode mexer nos botões aqui, alterando o tamanho, distância, texto. Então, você pode fazer toda a alteração que você quiser nesse painel gráfico. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui, eu mostrei ali para vocês no site que existe ali a opção de você baixar os resultados do robô, tá? Então, os resultados do robô vai ser essa pasta que vão ter todos os dias aqui, ó, que nós operamos com esse robô, tá? Desde o dia 23 do 6, ó. 23, 24, 27, 28, 29, 30 do 6. Aí vai lá, dia 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, tá? Todos os dias operados. E aqui você entra na pasta, o que você vai verificar? Tem uma imagem, a nota de corretagem, tem duas notas de corretagem que nós estamos operando com duas contas. E tem também o relatório do MetaTrader 5. Então, só para vocês entenderem como é que funciona, a nota de corretagem lá, pessoal, ó. O dia 21 do 7, tá vendo? É genial, ó. Então, aqui mostra as operações, ó, tá? Mostra o resultado que teve, tá bom? Vamos lá aqui, outra nota de corretagem. Essa aqui é do mesmo dia, lá, ó. Mostra o resultado que teve aqui, ó. Tá vendo? Aqui no caso, ó, 118,84 positivo, tá? Aí vamos lá, dia 20, por exemplo. A imagem aqui, para vocês entenderem, é essa, apenas um print da tela que mostra aqui o painel, né, do MetaTrader 5, tá? Mas aí, aqui na nota de corretagem, vocês conseguem aqui observar o resultado do robô, tá? Naquele dia de operação, tá bom? De operação. Então, pessoal, tá tudo aqui. Os resultados estão aí, tá? Agora, duas coisas que eu preciso falar para vocês também, tá? A primeira coisa é com relação à banca, tá? E com relação aos sets para você operar com o robô. O que você vai receber quando você fizer a aquisição do robô? Você vai receber 3 setups, tá bom? É o seguinte, nós estamos no momento, tá? Nós fizemos no momento setups para o mini índice, tá? São 3. E nós vamos fazer também para outros ativos. Quando a gente fizer para outros ativos, a gente vai postar no grupo, tá bom? Para o pessoal. Então, o que acontece? A princípio, são 3 setups para mini índice, tá? Um conservador, um moderado e um agressivo, tá? O conservador é para banca pequena, moderado para banca média e agressivo para banca alta. Então, para todo
ativo que a gente for trabalhar, vão ter 3 setups. Vão ter esses 3. Um para cada banca. Um conservador, um moderado e um agressivo. Tá bom? Então é o seguinte, para vocês entenderem como é que funciona aqui. Ó, as bancas. Então, esses são os sets, tá? Ó, o setup são setups para mini índice. Isso que você vai receber se você adquirir o robô hoje, tá? Futuramente você vai receber sets de outros ativos também, mas a princípio são esses aqui. Então, esse é o primeiro set que a gente chama de set de ouro. Esses sets que foram sets que nós usamos aí durante esse período de teste do robô, tá? Esse mês de teste. Esse set de ouro, ele opera contra a tendência, ele usa o afastamento de duas médias móveis, aquela estratégia nova que eu falei. Ele opera com um contrato sem aumento de posição. Ele tem um gain de 65 pontos, que equivale a R$13, e um loss de 200 pontos, que equivale a R$40. A banca recomendada é R$1.000 para operar com esse set. O potencial de retorno de R$500 a R$600 por mês. Quer dizer, a gente não pode garantir, né? Lógico. Tá? A pessoa entende que é um mercado de risco, mas o potencial de retorno é esse. Tem um outro setup que a gente chama de abertura mini índice, que ele também é contra a tendência. Trabalha com afastamento de 400 pontos da média de 25 exponencial. É obrigatório o uso de agressão para obter boa performance, tá? Contratos. Ele entra com 1, depois ele faz 3 aumentos de posição. Um com 1, outro com 1 e o outro com 2, ou seja, vai ficar com 5 no total. O gain principal de 80 pontos de alvo e o stop loss de 220 pontos. Ah, mas por que o stop loss é tão grande? Pelos testes que a gente fez, pelo tempo que a gente está usando e testando, pessoal, vale a pena, tá? Vale a pena, porque é muito difícil de tomar stop, tá bom? A banca recomendada é de R$3.000 e o potencial de retorno é de R$1.500 por mês. O gladiador, esse é para a banca agressiva. Ó. Esse set de ouro é para a banca conservadora. Esse abertura mini índice para a banca moderada. E esse gladiador para a banca agressiva. Então é a favor da tendência, usa também o afastamento DX de duas médias móveis. Contratos, ele começa com 1, aí depois ele faz 4 aumentos de posição. Um com 1, outro com 1, outro com 2, outro com 4. Ele fica com 9 contratos no total. Lembra que eu falei para colocar lá naquela opção quantidade máxima de contratos? No caso ali você colocaria 9, porque o robô não pode passar de 9 no total. O gain principal 50 pontos de alvo e o stop loss de 260, tá? Lembrando que esse stop loss aqui é o stop loss, ele conta da primeira entrada, tá, pessoal? Esse gain aqui, ó, que é o principal, é o da primeira entrada, porém os gains eles vão eles vão mudando de acordo com cada aumento de posição, tá? Mas isso aí o set está tudo configurado. Isso aqui é para ter uma noção, tá? Como é que funciona. A banca recomendada aqui é de R$7.000. O potencial de retorno é de R$2.000 a R$5.000 por mês. No início, a sugestão é operar das 9h30 às 11h30, com meta de R$170 por dia. Fica mais seguro usando agressão. Sugestão mínima de agressão, 2 minutos e 54%. É o filtro de agressão aqui, não é o filtro de saldo de agressão, é o filtro de agressão. Aumentando a agressão, é possível aumentar a meta de gain por operação para 200 pontos e usar o break-even de 140 e o trading stop de 130 e 40, tá? Então assim, para o pessoal entender essa questão do stop loss, mas o stop é muito alto com relação ao gain, pessoal, é o que dá resultado, tá? Não tem como a pessoa achar que você vai fazer um setup que vai ficar 1 para 1, tipo, ou ganha 100 ou perde 100. Isso aí é ilusão, tá? Você trabalhar com o robô dessa forma, tá? Dessa forma aqui, você consegue ter muito tempo resultado, tá? Muito tempo resultado, e caso você tome quando você tome um loss, você não tem um loss assim que acabe tirando todo o seu lucro, tá bom? Então aqui dessa forma que a gente está trabalhando aqui, são os testes que a gente fez e a gente acredita que é o melhor para dar resultado, tá? Então são esses 3 sets aqui que a gente rodou aí, que a gente usou, testou muito, tá? E a gente viu que são bons, tá? E tem uma coisa, tem outras características no robô que a gente configura justamente para evitar ao máximo que ele tome esse loss, tá bom?
Para evitar ao máximo que ele tome esse loss. Porque assim, o mercado ele precisa de espaço para ele poder operar. Tá? Se ele não tiver espaço para operar, fica muito difícil, você é toda hora estopado. Aí você não consegue, tá, ter lucro no mercado. Tá bom? Então assim, só para você entender como que essa banca trabalha. Mas de qualquer forma, aqui você entendeu que tem um gerenciamento de risco. Você sabe que a banca que você tem que operar é essa, tá? Você sabe que se você tem esse potencial de retorno aqui, mensal, tá? Então tá tudo aqui configurado, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Outra coisa agora, vamos falar agora com relação a preço do robô, tá? Como é que eu vou trabalhar aqui? É o seguinte, com relação ao preço, tá? O robô, ó, o vitalício, tá? Vitalício. Ó, o valor dele tá 1.497. Esse é o valor dele normal, tá? Vou colocar aqui atual, vamos colocar assim, valor atual, tá? Só que tem uma coisa, o que eu fiz? Se a pessoa adquirir, ó, se adquirir até segunda-feira, que é dia, hoje é 23, 24, até dia 25/7. Se você adquirir até dia 25/7, o valor do robô vai ser 1.197, tá? Se você adquirir o robô no dia 26, o valor vai passar para 1.297. Se você adquirir o robô no dia 27/7, o robô vai passar para 1.397. Se você adquirir a partir do dia 28, a partir do dia 28/7, o valor aí vai ser o valor normal do robô, que é 1.497, tá? Então assim, se adquirir o quanto antes, né? Que é, ou seja, até o dia 25, o quanto antes, até segunda-feira, se possível nesse final de semana, você já consegue adquirir com esse valor menor, que é o 1.197. Parcelamento. Se quiser parcelar 12 vezes com juros, tá? Tem juros, tá bom? 12 vezes com juros. O preço do robô já é muito baixo perto das funcionalidades que ele tem. É um robô muito robusto por esse valor que já está muito baixo. Não tem como fazer sem juros parcelamento. Aí você tem a opção de pagar com Pix, tá? Quais são as opções de parcelamento que você tem? PagSeguro, você tem Mercado Pago e você tem o PayPal, tá bom? Ali na descrição do vídeo aqui, vocês vão verificar o link para você comprar pelo PagSeguro, para comprar pelo Mercado Pago e também o Pix, tá bom? Então você pode fazer com essas três opções aqui, ó. Só não tem o link do PayPal, tá? Aqui na descrição do vídeo. Mas se você quiser comprar pelo PayPal, é que pouca gente costuma usar essa forma de pagamento. Você pode entrar em contato comigo e pode fazer a aquisição pelo PayPal, tá bom? Então o que você vai receber quando você adquirir o robô? Você vai receber o robô, que é para uma conta real. Funciona em qualquer conta demo, de qualquer corretora. Agora, conta real, apenas uma. Ah, Evandro, mas eu quero trocar de corretora. Ah, eu não gostei dessa corretora. Não pode trocar, pessoal. Não pode trocar. Então, avalia bem a corretora que você vai usar. Não vai poder trocar depois. Se precisar trocar, a pessoa vai precisar adquirir uma nova licença. Tá bom? Ah, Evandro, até quando que eu posso te mandar o login? Eu quero comprar o robô hoje, mas eu só vou te mandar daqui a 30 dias. Não tem problema. Quando você puder mandar o login, você mande, tá? Você pode comprar o robô, por exemplo, até o dia 25 aí, ou até amanhã, por exemplo, para poder pegar essa promoção de 1.197 e depois você pode passar o login da conta real quando você quiser. Ou talvez a pessoa não tenha nem conta em corretora. Fala, ainda vou abrir, Evandro, uma conta numa corretora. Não tem problema. Quando você tiver essa conta, aí você passa essa conta para mim, tá bom? O que você não pode é, depois que passar essa conta, você querer mudar de corretora. Aí não pode mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Então eu estou passando aí para vocês, o vídeo tá aí, tá bom? Com todas as explicações. Caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp.
tá bom? Então eu agradeço aí a vocês, tá? Pela atenção, tá? E que todos tenham uma excelente noite, tá?